Nesse vídeo, eu vou mostrar para você, abre aspas, 3 pecados que Deus não perdoa, fecho aspas. E aí, na sua mente, você já deve estar pensando, ué, mas a Bíblia diz que só há um pecado que é imperdoável, que Deus não perdoa. Por que ele está falando de 3? Pois é, meu amigo, minha amiga, pois é. Por que eu coloquei entre aspas? Porque eu quero te chamar a atenção para isso aqui. Eu vou mostrar esse vídeo para você. Eu não sei quem é esse cara aqui. Não faço ideia. Tem um nome ali. Eu não sei quem é. Mas com todo respeito ao irmão aqui, inclusive ele está ali com a mesma Bíblia aberta. Não sei se é pastor, se é um pregador leigo. Não sei. Também isso não faz diferença aqui. Por quê? Porque eu vou questionar aqui a mensagem e não o mensageiro. Agora, eu preciso pedir que você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, tenha muito cuidado com o tipo de mensagem que você tem ouvido, principalmente aqui na internet. Eu já ouvi de tudo, até porque eu falo sobre muita coisa que eu ouço, eu trago aqui e a gente analisa. Então, desde que Jesus era milionário, que tinha casa na praia, a que Jesus teve relação com Maria de Madalena e que aí passa pregador dizendo que quando Jesus oferece a água da vida para a mulher samaritana lá no poço, Jesus está oferecendo o sêmen dele. Enfim, tem de tudo na internet. E todos os pregadores, eles, por mais absurda que sejam as suas teorias, eles transmitem essas teorias com a Bíblia na mão e com a Bíblia aberta. E se você não tiver cuidado, você vai ser enganado. Porque tem muita gente que o fato de ver uma Bíblia na mão de alguém já baixa a guarda e aceita tudo que essa pessoa fala. Não faz como os bereanos que, quando ouviam a mensagem, iam lá estudar, pesquisavam, ver se é verdade. Então, sem mais delongas, vou mostrar o vídeo e a gente vai comentar os 3 pecados que Deus não perdoa, segundo esse senhor aqui. Vamos lá. Repito, não sei quem é, não tenho nada contra, com tudo. E eu estou gravando esse vídeo aqui com todo carinho e respeito aqui pelo irmão. 3 pecados que Deus não perdoa. 3 pecados da Bíblia que não tem jeito. Primeiro pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. Só voltando aqui, ó, ele falou 3 pecados na Bíblia que Deus não perdoa, que não tem jeito. Bom, aqui a gente já começa dizendo que a palavra de Deus não diz que existem vários pecados que Deus não perdoa. A Bíblia fala que há um pecado que Deus não perdoa, e depois nós vamos ver isso. Primeiro pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir ao diabo ou a demônios aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Segundo pecado que Deus não perdoa, o não perdoar. Então, se você não perdoa, você também não tem perdão. Então, a falta de perdão é um pecado que não tem perdão da parte de Deus. Porque o Senhor diz, com a mesma medida que perdoardes, vocês serão perdoados. Então, o primeiro pecado que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo pecado que não tem perdão, não perdoar. Terceiro pecado, terceiro comportamento que não tem perdão, apostasia. Hebreus capítulo 6, no versículo 4. Nós vamos ler alguns versículos. 4, 5 e 6. Olha o que diz esse texto. É um texto muito forte. É impossível. Olha o texto que é usado aqui. Impossível. E essa palavra, ela tem que chamar a nossa atenção. Deixa eu chamar a sua atenção aqui. Aproveitar que ele chamou a atenção, eu chamo de cara. Cuidado com as mensagens que você assiste, assimila e degusta e come, engole na internet. Muito cuidado, ou seja, lá em qualquer lugar, inclusive na tua igreja. Porque eu não passo a mão na cabeça de pregador, não importa quem seja. Meu pai me ensinou que o certo é certo, não importa quem esteja praticando, e o errado é errado, não importa quem esteja praticando. Não tem essa não. Um dia ele falou assim, você está namorando com a filha de fulano? Você sabe que a filha de fulano é de outra denominação. E nossa denominação não permite que você namore alguém de outra denominação.
Tá falando com ela, né? Eu falei, tô. Eu vou te dar uma semana pra você terminar. Tá bom. Passaram-se 7 dias. E eu falei assim, chegou pela manhã, à tarde, meu pai chegou no final da tarde do trabalho, à noite, nada. Esqueceu. Quando foi no outro dia, meu pai falou, ó, passou uma semana, terminou? Não, então a partir de hoje, você não prega mais, você não é mais diretor de comunicação, você está afastado das suas funções na igreja. Aí eu falei assim, mas o senhor não pode fazer isso. Ele era o ancião da igreja, você não pode fazer isso. A comissão tem que decidir. Eu sabia que a comissão não acataria isso. A comissão que tem que decidir, ele falou, como ancião da igreja eu não posso, mas como teu pai eu posso sim. Você está afastado e acabou. O que ele estava me ensinando? Que o errado é errado, não importa se é teu filho, se é tua filha, não importa. Um dia ele também falou algo que estava errado. Alguém passou uma mensagem errada para ele, ele acreditou e falou isso na mesa do jantar. Eu já tinha, óbvio, já tinha meus 30 e tantos anos, casado, já tinha minha família e tal, estava lá visitando. Ele falou algo e eu falei assim, papai, essa informação tá errada. Ah, não, tá errado. Aí ele não quis dar o braço a torcer, não quis. E eu falei, tá errado. Aí ele falou, mas você tá me desrespeitando. Eu falei, não tô te desrespeitando, pelo contrário, eu tô te respeitando. Não foi o senhor que me ensinou que o errado é errado, não importa quem esteja fazendo? Pois é, tá errado. E o senhor tá errado e não ouviu o que eu tô falando, não e ficar batendo na tecla de que tá certo. O senhor tá errado. Entendeu? Então, o errado é errado. Por exemplo, pastor Rodrigo Silva falou, eu amo o pastor Rodrigo Silva, eu sigo, né, tem uma capacidade extraordinária, uma mente brilhante. Louvado seja Deus por isso, a Deus a honra, a glória. Mas ele comentou algo outro dia que eu não concordo, com base na Bíblia, não concordo. E eu vou ter que gravar um vídeo refutando a fala do pastor Rodrigo Silva. Não deu ainda, mas vou gravar, nos próximos dias eu gravo. Talvez amanhã eu grave um vídeo refutando. A depender de quando você esteja assistindo esse vídeo aqui, eu já gravei. Então é só clicar aqui no nome, procure que você vai ver o vídeo eu refutando uma fala do pastor Rodrigo Silva, que eu não concordo. E não acho que seja bíblico, e ele está equivocado. Às vezes o pregador, para ser bem sentimental, para fazer uma comparação bonita de se fazer, ele fala alguma coisa que não é verdade, que não é daquele jeito. E eu discordo e vou gravar um vídeo discordando. Com todo carinho, com todo respeito ao pessoa do pastor, eu disse, mas eu vou gravar. Porque está errado. Então, não importa, o rapaz daquele abriu a Bíblia, leu um verso, mas a colocação que ele está fazendo está errada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vou deixar ele ler o verso, no final a gente vai voltar. Abra, ela tem que chamar a nossa atenção. E essa palavra é o texto que é usado aqui, impossível. E essa palavra, ela tem que chamar a nossa atenção, porque nós sabemos que para o Senhor não há impossíveis, não é verdade? Mas aqui está dizendo, é impossível aqueles que um dia foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível renová-los para o arrependimento. Essa é uma palavra muito dura. Vamos voltar aqui para o começo e eu preciso que a gente entenda bem. Vamos primeiro para o que ele falou. 3 pecados que Deus não perdoa. 3 pecados da Bíblia que... 3 pecados que Deus não perdoa. Vamos para a palavra de Deus? Aqui, ó. Marcos 3, eu estou com minha Bíblia aqui, vocês viram? Mas para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, eu vou abrir a Bíblia online e vocês podem acompanhar depois. Marcos 3, 28 e 29. Eu asseguro que... Aqui é Jesus falando. Eu asseguro, ou seja, eu garanto que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Todos. Aí ele continua. Exceto o... Mas... Quem blasfemar, ou em alguma tradução aí atualizada, quem pecar contra o Espírito Santo, nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno, ou seja, cometeu pecado eterno. Ou de eternas consequências, ou de perdição eterna.
Aqui é Jesus falando. Não existe ou não existem. Deixa eu coçar meu nariz aqui, coçou. Não, isso aqui eu tô falando isso aqui para não ter que editar depois, tá? Não existem pecados que Deus não perdoe, exceto pecar contra o Espírito Santo. O resto, qualquer pecado que você cometer, por mais grave, eu ia falar o nome de um terrível aqui, que eu tenho uma abominação, que para mim tinha que ter pena de morte para ele. Mas não vou falar não, para não ter problema com o vídeo. Mas qualquer pecado, qualquer, não, você pode citar qualquer um aí. Se não for pecar contra o Espírito Santo, tem perdão. Então, meu querido irmão, o que você está falando aqui não procede. Não procede. Pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora, passou disso aí, Deus perdoa sim, tá? Mas vamos continuar o vídeo. Que não tem jeito. Primeiro pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui. Primeiro, meu irmão, e único. Primeiro e único pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo. Passou disso, perdoa sim. E aqui, ele acertou, ele só faltou dizer que era o primeiro e único. Ele já foi logo no único. Mas olha o que é para ele pecado contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir ao diabo ou a demônios aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Peraí, como assim? E o que o Espírito Santo está fazendo? Você está fazendo o quê? Aí aqui ele abre precedentes. Por exemplo, você chega em um lugar que tem gente pulando, girando, sapateando, gritando, se esperneando, passando o terno na cabeça do outro e o outro caindo. Nem eu vi um vídeo na África que o cara faz assim, uma multidão sai voando, capotando, tremendo, baba. Aí se você falar assim, rapaz, isso aí é demônio, isso aí não é Espírito Santo, não é demônio. Aí, seguindo ele, não é Espírito Santo. Pecou contra o Espírito Santo, não tem perdão. Para ele é isso. É se você chegar e ver uma coisa louca, uma coisa absurda, que não tem base bíblica, e você disser assim, isso aí é demônio. Isso é Satanás. Isso é um anjo mau. Aí o pastor vem e diz, não, isso é Espírito Santo, você está pecando contra o Espírito Santo. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Quem é que vai julgar o que é Espírito ou o que é demônio? Então, ele está colocando na entrelinha do verso bíblico algo que não é verdade. Pecado contra o Espírito Santo não tem nada a ver com atribuir a demônios o que é Espírito Santo. Não tem nada a ver. O irmão aqui, ele viajou legal na maionese. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Palavra de Deus? Aqui, ó. Mas blasfemar ou pecar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Agora, o que é pecado contra o Espírito Santo? Dentre as teorias existentes, a que para mim tem mais base bíblica é essa aqui, ó. Vamos lá. Qual é o papel do Espírito Santo? Jesus falou assim, e Jesus disse que quando ele fosse, ele enviaria o Consolador, que seria o Espírito Santo. Olha aqui, ó, João 16, 7 a 11. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, o que ele vai fazer? Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe qual é o papel do Espírito Santo? É tocar no teu coração, para que você aceite a Jesus. Sabe qual é o papel do Espírito Santo? É para tocar, a gente fala coração, mas é na mente. É tocar na tua mente. É falar, você está indo para o caminho errado, volte enquanto é tempo. Aí o que você faz? Meu Deus, o Senhor me perdoe. E aí você volta. É você se programar para cometer um pecado e o Espírito Santo falar assim, não vá, você está indo pelo caminho errado, você está indo pecar, não vá. E você falar assim, meu Deus, o que eu ia fazer? E voltar. Então ele te convenceu do pecado, ele te convenceu de que você estava errado, está indo no caminho errado. Só que, vamos ler isso aqui, Ezequiel 3, 27, olha a coisa interessante aqui, ó. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça,
E quem deixar de ouvir, que faça o quê? Que deixe. Porque eles são casa rebelde. Quem deixar de ouvir, que deixe. Você sabe qual é o problema de muitos hoje que ouvem essa voz do Espírito Santo tentando convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo de Deus? É que muita gente deixa de ouvir o que o Espírito Santo fala. Tem muita gente que, a princípio, até ouve, mas vai deixando de ouvir e continua na prática pecaminosa até o ponto em que o Espírito Santo já não fala mais ao coração dele, ou o coração, a mente está tão cauterizada no pecado que ele já não ouve mais a voz do Espírito Santo tentando convencê-lo de que está errado. E quando ele deixa de ouvir a voz do Espírito Santo tentando convencê-lo do pecado, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Ele já não se arrepende mais do que está cometendo. Não tem gente assim que acha que está certo, já não consegue enxergar mais o buraco onde se meteu, os erros que está cometendo, que já não pede mais perdão a Deus, porque para ele já é normal o que ele está cometendo. Isso, meu irmão, é pecar contra o Espírito Santo. É deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. É não dar ouvidos à voz do Espírito Santo. É endurecer o coração para as tentativas de convencimento de pecado do Espírito Santo. Isso é pecar contra o Espírito Santo. É não ouvir o que o Espírito Santo diz. É não dar ouvidos. Por que não tem perdão? Se qualquer pecado Deus perdoa. Não é porque Deus não quer perdoar. É porque como ele já não ouve a voz do Espírito Santo, ele não acredita que ele precise de perdão. Ele já não pede mais perdão, ele já não se arrepende mais. Para ele, para uma pessoa que não reconhece que está errada, não tem perdão. Quem confessa e abandona alcança misericórdia. Você precisa reconhecer que você está errado, que você é pecador, que você cometeu o erro, se arrepender e abandonar. Pedir perdão é só uma questão psicológica. Jesus falou, né, lá no Pai Nosso. É só uma questão psicológica. O perdão de Deus é como o ar que a gente respira. Ele já foi dado. A Bíblia diz que confessa e abandona. Confessou e deixou, Senhor, eu pequei, não vou fazer mais. E abandonou, pronto. Mas o pecador que já não atende mais a voz do Espírito Santo, o coração, a mente já está cauterizada. Ele já foi tão longe, ele gosta tanto de pecar, é o que o pastor Leandro Quadro chama de pecadeiro. Não é pecador, é pecadeiro. Por quê? Porque ele ama pecar, ele ama estar no pecado, ali até o pescoço. Ele gosta tanto de pecar que para ele já... É bom, tá bom. Você já ouviu pessoas... Eu outro dia, conversando, tinha alguém que falou assim, rapaz, eu quero isso mesmo aqui, ó. Todo mundo vai morrer bêbado, eu quero morrer aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. A coisa errada dele lá é fazendo isso aqui que eu gosto. É isso aqui que eu quero. Essa é a vida que eu quero. Tem cabimento um negócio desse? Mas vamos voltar aqui, vamos finalizar? Ó, segundo pecado que Deus não perdoa, o não perdoar. Então, se você não perdoa, também não tem perdão. Ó, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala com a mesma medida, inclusive ele cita aqui, ó. Aqui, ó. Então, a falta de perdão é um pecado que não tem perdão da parte de Deus. Porque o Senhor diz, com a mesma medida que perdoardes, vocês serão perdoados. Só que ele citar isso daqui, ó, quem não perdoa também não será perdoado. Eu posso usar isso em qualquer pecado. Por exemplo, quem fala mal dos outros, quem vive falando mal dos outros, não vai ter perdão de Deus. Ah, você gosta de falar mal, você passa a vida falando. Quem mente também não vai ser perdoado, porque os mandamentos diz que não dirás falso testemunho. O adúltero também não vai ser perdoado. Por quê? Porque nos mandamentos diz, não adulterarás. Quem rouba, quem mata. Entende como ele usou aqui, foi um pecado, ele está usando o pecado dizendo que Deus não perdoa, porque, e aí usa o verso. Só que eu posso usar essa narrativa dele aqui para qualquer pecado que você possa cometer. Ele misturou um pouquinho aqui de verdade com
algo que não é verdade, com mentira. E ao terceiro. Então, o primeiro pecado não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo pecado não tem perdão, não perdoar. Terceiro pecado, terceiro comportamento que não tem perdão, apostasia. Vamos lá, eu não vou nem pro verso que ele citou, porque eu já falei sobre isso. Apostasia. Primeiro, apostasia não é pecado. Não, apostasia não é pecado. Apostasia é o resultado de continuar pecando, ou o resultado de decidir continuar pecando. Apostasia é a consequência de um pecador que decide abraçar o pecado. E ponto final. Apostasia é a consequência. É o resultado. Pecou, se arrependeu, voltou para Deus. Pecou, não se arrependeu, se apostatou. Entende? Então, mas quem se apostata não tem perdão. Não tem perdão se ele não continuar apostatado, afastado de Deus. Porque se ele voltar, se ele der ouvido ao Espírito Santo... Agora, se ele se apostatou porque já não ouve mais a voz do Espírito Santo e acha que não precisa de perdão, acha que não está errado, que não é pecador, que não está pecando... Nem um cantor aí que se assumiu gay, ele já falou, eu não quero esse Deus de vocês. Um cantor, ex-cantor gospel, né? Eu não quero esse Deus de vocês aí, que condena, que é mau, que é perverso, que não ama, que é homofóbico. Eu não quero esse Deus de vocês. É porque Deus não quer perdoá-lo? Ele é gay, então Deus não vai perdoar? Não. Porque ele não quer o perdão que Deus já ofereceu muito antes de ele pecar. Então a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que estão faladas quando são misturadas com verdades e mentiras. A palavra de Deus diz que todo pecado, inclusive não perdoar, todo pecado cometido por você e por mim, qualquer pecado que nós cometermos, para ele ou para eles, que são muitos, há perdão sim. Qualquer pecado. Agora, não dar ouvidos à voz do Espírito Santo, endurecer a mente e não se deixar ser convencido pelo Espírito Santo de que está pecando, de que está errado, aí não vai ter perdão para você. Porque Deus não quer te perdoar, não. Porque você não vai querer aceitar o perdão que Deus está te oferecendo, porque você acha que não precisa ser perdoado. Esse é o problema. Mas oxalá, meu irmão, e o desejo do meu coração é que nesse momento agora você faça aí um exame de consciência e veja em que você está errando, onde você está errando, e confesse seus pecados ao Senhor agora, nesse momento, aí onde você está, e abandone, decida se abandonar. 1000 vezes Davi caía, 1000 vezes Davi levantava, Davi confessava a Deus, Davi rasgava as suas vestes e o coração, que é o mais importante, diante do Senhor, e abandonava, ainda que caísse outra coisa ali na frente. Essa é a nossa vida enquanto nós vivemos aqui nesse mundo. Vai ser, em algum momento ou outro, cair, confessar, abandonar, se levantar. Algum momento ou outro, cair, ou nisso ou naquilo, confessar, abandonar e levantar. O que a gente não pode é se afastar e apostatar. Isso que a gente não pode. Deus te abençoe. Deus te guarde. Eu te disse aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Esse é o meu caderno de oração, meu caderno que eu tenho orado por muitas pessoas que estão aqui nele. Eu quero inserir o seu nome. Então coloque aqui o seu nome e cidade de onde você está falando nos comentários. Coloque também o nome de pessoas por quem você quer que eu ore. Eu vou orar por você, vou adicionar o teu nome e o nome dessas pessoas ao meu caderno de oração. Se você tem interesse em se tornar um grande pregador, em aprender cada vez mais, eu quero te oferecer o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Esse e-book eu escrevi há um tempo e eu
o aperfeiçoei, né? E estou dando mais alguns bônus. Estou dando, por exemplo, o e-book em áudio, né? Você vai comprar o e-book e você vai ganhar também o e-book em áudio. Eu gravei, eu falei para que você escute ou no carro, ou enquanto está ali na cozinha preparando a comida, ou enquanto está trabalhando, seja lá o que for, quando está treinando, seja lá fazendo o que for. Você não está podendo ler o e-book, então você pode lá colocar o áudio e ficar escutando. É um e-book maravilhoso. Todo sermão, para ser poderoso, ele precisa seguir 5 pilares. E eu ensino quais são esses 5 pilares, mostro cada um e ensino como aplicar cada um dos 5 pilares na construção do seu sermão. Depois que você aprende quais são os 5 pilares que todo pregador, os mais famosos, eloquentes que existem, aplicam esses 5 pilares. Depois que você descobre e aprende os 5 pilares, como aplicar, fica muito fácil você montar o teu sermão e apresentá-lo de forma poderosa, tá? Se você tem interesse em aprender mais e contribuir com o meu ministério, eu vou deixar o link do e-book 5 pilares de um sermão poderoso aqui na descrição do vídeo. Corra lá, é um valor irrisório. Ele está por um valor de R$ 47,00. Você pode parcelar, inclusive, em 4 vezes. Acho que sai 4 vezes de R$ 12,00. Você pode parcelar no cartão, pagar no boleto ou Pix, tá? O link da plataforma vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá você vai ganhar uma área de membros, tá? E toda semana eu vou estar colocando um esboço de sermão novo lá para você que adquiriu o e-book. E mais para frente eu vou colocando outros bônus lá também de presente para você, tá certo? Que contribuiu com o ministério. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Mas não se esqueça, tá? Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo.